Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. A greve dos caminhoneiros já está aí gerando consequências graves em 9 dias e isso afeta toda a população. Faltam alimentos na mesa do trabalhador. Postos da capital ainda estão com filas enormes. Quem trabalha por conta própria está perdendo clientes e renda. A falta de gás de cozinha também prejudica famílias e comércios. E hoje foi o metrô que parou, deixando 200 mil passageiros na mão aqui em BH. Professores das UMEIs decidiram manter a greve que já dura 37 dias. Vereador Wellington Magalhães vai cumprir prisão preventiva em casa. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Após 9 dias de caos no país por causa da greve dos caminhoneiros, mais uma categoria ligada ao transporte entrou em greve, os metroviários. Na manhã desta terça, o metrô de BH funcionou por apenas 4 horas. Dar de cara com o portão fechado e conseguir ir trabalhar, o jeito foi acordar mais cedo ou correr para chegar entre 5h30 e 9h30 da manhã nas estações de metrô de BH. Fiquei no meio na dúvida, vim mais cedo, né? Vim correndo para conseguir pegar o metrô, senão não tinha como. Eu vim em horário normal, acabei até de perguntar se à noite vai ter, porque a volta para casa está sendo muito complicada. Eu estou impressionada com isso, como é que o povo vai voltar para casa hoje? Que judiação! Depois de 9h30 da manhã, o metrô fechou as portas, pegando quem não sabia da greve de surpresa. Ia trabalhar agora, sair de casa agora. Foi pego de surpresa? De surpresa. Não vão ter como ir, e aí, vou falar o que, meu patrão? O direito de ir e vir, eu acho que teria que ser respeitado, né? Segundo o Sindimetro, a greve de cerca de 300 trabalhadores do metrô de BH acontece devido à falta de propostas da CBTU que atendam a categoria, principalmente em relação ao dissídio coletivo de 2018. Já há 2 anos, a categoria Metro Ferroviária de Belo Horizonte, da CBTU, está sem aumento. A gente não tem nenhum reajuste do ano passado, que foi garantido, que é 3,98, mais o retroativo, e nem o desse ano, que a gente está aí sem negociar, sem nada. Além das reivindicações salariais, os metroviários também pedem que o metrô de Belo Horizonte não passe por um processo de privatização e que a tarifa se mantenha a R$ 1,80. O trabalhador, a população será que mais sofrerá com essa privatização, porque o transporte é um direito social, ou seja, a população tem o direito de ir e vir com uma tarifa baixa e que vai incluir o trabalhador. Na tarde de hoje, os metroviários realizaram uma assembleia e decidiram que os trens não vão circular hoje. Na madrugada desta quarta-feira, às 5h30 da manhã, o metrô voltará a funcionar de novo por apenas 4 horas. Depois vai parar e haverá uma nova assembleia. Por meio de nota, a CBTU, a Companhia de Trens Urbanos, informou que ajuizou medida cautelar junto ao Tribunal Regional do Trabalho para tentar retomar as atividades. E as filas continuam gigantescas nos postos de combustíveis da capital e isso está afetando muito o ritmo de vida do Belo Horizontino. A gente vai agora saber como está a movimentação em um desses postos com o nosso repórter Marcelo Silveira. Marcelo, boa noite. Me conta, tem muita gasolina aí ainda? Zé Inácia, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Nem todos os postos de BH têm combustível. Os que têm estão desse jeito que nós vamos mostrar aqui. Ó. Você perguntou se tem bastante combustível, tem bastante carro e bastante moto. Agora lá no fundo, eu vou pedir o Cláudio para mostrar, tem 2 caminhões-tanque que chegaram agora há pouco, escoltados pela Polícia Federal. Eles sim devem fazer uma boa reserva para os motoristas que passarem por aqui, que já formam inclusive mais uma fila do lado de cá para utilizar a outra entrada desse posto de gasolina que fica aqui na zona sul de Belo Horizonte. Ou seja, os postos que tem estão extremamente lotados, viu, Inácia? Mas parece que tem combustível pelo menos até amanhã. Tomara que não acabe. Obrigada, viu, Marcelo? Bom trabalho aí. Bom, gente, essa situação que o Marcelo mostrou é comum em vários postos aqui pelas regionais da cidade e também na Grande BH. Novas remessas de combustíveis estão chegando o tempo todo à capital, mas a Polícia Militar diz que não vai mais fornecer lista de postos. Para tentar evitar o abuso no preço, a Polícia Civil foi às ruas para acompanhar o abastecimento e orientar donos de postos. Hoje pela manhã, a fila de um posto de combustíveis na Avenida Raja Gabalha, no bairro São Bento, centro-sul da capital, estava assim, quilométrica e congestionando o trânsito.
Os postos começaram a ser reabastecidos ontem, mas devido à escassez do combustível, neste outro posto, também na Raja Gabalha, ontem à noite, além da fila de veículos, pessoas se aglomeravam com galões, mesmo após a proibição do uso do material pelo Comitê de Crise do Estado. Já no posto onde registramos, a fila é enorme. A expectativa do proprietário é de que todo mundo consiga abastecer. Chegaram 40 mil litros, sendo 20 de gasolina comum, 10 de etanol e 10 de gasolina aditivada. O valor máximo de abastecimento por cliente é de R$ 100 e não adianta insistir. De acordo com o dono deste posto, o combustível que era para chegar ontem às 5 horas da tarde só chegou às 11 da noite. Por isso, teve gente que dormiu na fila. Teve gente que chegou aqui por volta de 1 hora da tarde, a gente começou a abastecer meia-noite, então tem gente que ficou aí muito tempo aqui esperando. Até às 9 horas da manhã desta terça-feira, cerca de 500 veículos tinham sido contemplados. O proprietário do posto disse que não houve confusão, mesmo sem distribuir senhas aos clientes. Luiz Gustavo estava ansioso com o tanque do carro na reserva e com planos de viajar para Carandaí, a 135 quilômetros da capital mineira. Vai dar para fazer o que você tem que fazer com esse pouco de combustível? Assim, eu acredito que sim, mas se não der, como eu não vou ter aula até as coisas normalizarem, eu vou esperar na minha cidade até o dia, aí eu abasteço lá e volto. Já Sebastião é instrutor de autoescola e teve que suspender as aulas por tempo indeterminado. Só fui fazer exame ontem e porque não tinha como adiar, né? Aí tinha uma reserva que eu tinha deixado para manter o compromisso. E agora, vamos ver se dá para continuar, né? Segundo o Comitê de Crise do Estado, a expectativa é que o reabastecimento aos postos continue nos próximos dias. A Polícia Civil realiza operações em vários postos da capital, no intuito de fiscalizar se empresários do setor estariam praticando preços abusivos em decorrência da crise. No mês passado, no dia 26, estava sendo praticado o preço médio aqui em Belo Horizonte de R$ 4,30. A gente sabe que isso aumentou para R$ 4,50, mas houve nos últimos dias 5 reduções seguidas. Então a gente não tem como definir ao certo qual seria esse limite mínimo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai autuar, mandar para o PROCON e o PROCON vai verificar qual que é o mínimo para se atribuir esses 20%. Quando há essa situação de crise e todos os postos elevam preços ao mesmo tempo, primeiro a gente tem que verificar, e isso vai ficar a cargo da Delegacia de Consumidor, se há cartelização. Combinação de preços. Né? Combinação de preços. E a gente está indo para o posto também para conversar. Olha, o preço está acima. Vamos fazer a nossa parte. Nós estamos fazendo a nossa, vocês também têm que fazer as suas. Hoje ninguém foi autuado. O gabinete criado pelo governo de Minas para gerenciar a crise determinou que os postos de combustíveis não encham galões, mesmo se os recipientes forem autorizados pelo Inmetro. Se um posto for flagrado comercializando o produto desta forma, a PM poderá acionar a Agência Nacional de Petróleo. O gabinete de crise está estudando a possibilidade de autorizar temporariamente o uso de galões para motoristas que estejam com o carro parado. Quem também sofre o impacto dessa crise é o profissional autônomo, aquele que não tem salário fixo e que depende dos serviços que faz diariamente para ter uma renda. O telefone continua tocando, mas com o tanque vazio desde quinta-feira, fica impossível trabalhar. Boa tarde, está precisando de você buscar esse documento para mim lá no cartório de centro? No momento agora não vai dar não, porque eu estou desde quinta-feira sem gasolina. Os profissionais autônomos são os mais prejudicados com a crise do abastecimento. É que se o Cornélio não consegue atender os clientes, ele não recebe. Quanto que está o prejuízo aí para você desde então? De quinta para cá, mais ou menos R$350, mais ou menos. Hoje mesmo, já 2 serviços que eu não tive condições de fazer. Com receio de ficar horas em filas e mesmo assim não conseguir gasolina, para ele o negócio é esperar em casa. Já a Bruna, que é motorista de aplicativo, finalmente conseguiu abastecer nesta segunda. Mas não pense que foi fácil. A busca por combustível começou na sexta-feira. Fiquei na fila por 12 horas, acreditando que teria combustível para todo mundo. Faltando em média 300 metros para chegar até o posto, a gasolina tinha acabado. No domingo, tentei ir para o posto da José Cleto
para poder abastecer. Chegando lá, passou mais ou menos aí uns 30 minutos que eu cheguei na fila, tinha acabado a gasolina. A hora que eu fui ligar o carro para ir embora, a gasolina tinha acabado. Tive que dormir no posto até um santo me doar 5 litros de álcool para poder ir embora. Com a tarifa dinâmica dos aplicativos, o prejuízo da Bruna chegou a R$3.000. Isso porque o carro dela ainda é alugado. Eu realmente estou no prejuízo porque eu pago diária da mesma forma. Tentei até ligar para a concessionária para poder devolver o veículo. Eles estavam me cobrando R$ 7,90 o valor do litro da gasolina, mais 12% sobre cada litro. Então assim, eu virei até para a atendente e falei, isso é um roubo, é um assalto sem arma. A situação é crítica também com a falta de gás de cozinha. São quase R$2 milhões de prejuízo por dia às lojas, segundo a Associação Brasileira dos Revendedores. Em BH, os estoques estão praticamente zerados. Cássia não encontrou o que veio procurar. Como é que está a situação lá na sua casa? Não tem gás. Não tem. Tudo que a gente vai fazer precisa do gás, né? E não tendo gás, fica difícil. Sem gás de cozinha e sem almoço. Apelou para o quê? Para um congelado, um lanche? Como é que foi? Foi um pão, um lanche. Neste ponto de revenda de gás de cozinha... Não estamos tendo gás. Não tem previsão também. No pátio, só mesmo botijões vazios. O último dia que nós tivemos abastecimento foi na terça-feira passada, ou seja, há 8 dias atrás. Então, na quarta-feira, nós vendemos o restante de gás que tinha. Logo depois do almoço, dispensamos todos os funcionários e, desde então, não estamos tendo abastecimento. Desde que a greve dos caminhoneiros começou, bares e restaurantes da capital mineira já foram afetados de alguma forma pela falta de gás, de acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas. Tem restaurante que a parte de produção toda fica em torno de 90% voltada em função do gás. Então, alguns poucos restaurantes que trabalham com um fogão a lenha e alguns poucos que trabalham com a parte de forno elétrico é que estão conseguindo fazer um trabalho independente do gás. Agora, a grande maioria depende diretamente do GLP. Neste restaurante de comida típica, a reserva de gás está abaixo da metade. Para economizar, na falta do gás, a opção é um fogão a lenha. Nosso fogão nunca se apagou durante 30 anos, mas agora mais do que nunca ele está sendo super exigido. Até mesmo como estratégia de reserva. Mas a lenha também, daqui a pouco a gente vai ter problemas se continuar essas interrupções nas estradas. E para não ter que deixar os clientes sem a sobremesa, até mesmo os doces passaram a ser preparados exclusivamente no fogão a lenha. Nós estamos vivendo um dia após o outro, então avaliando qual será a próxima estratégia, mas com certeza a última que nós queremos tomar é fechar. Confira agora outras notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Professores das UMEIs da Prefeitura de BH decidiram manter a greve que já dura 37 dias. Eles realizaram uma assembleia na manhã de hoje em uma das avenidas mais movimentadas da capital, em frente à Prefeitura. Uma faixa da avenida foi interditada para a acomodação das cadeiras. Uma nova assembleia está marcada para o dia 4 de junho. Os educadores pedem que o salário seja igual ao dos professores do ensino fundamental. Faltam 3 dias para o término da campanha de vacinação contra a gripe em Belo Horizonte. Segundo a Prefeitura, apenas 67% do público-alvo apareceu para ser imunizado. A meta é atingir 90% dos idosos, gestantes, profissionais da saúde e indígenas. O Ministério da Saúde ainda não definiu se vai prorrogar o fim da campanha, marcado para esta sexta-feira. A polícia ainda não sabe a motivação de criminosos que incendiaram um ônibus metropolitano na BR-040 em um dos bairros mais nobres da capital, o Belvedere, na região Centro-Sul, na tarde de ontem. Segundo a Via 040, concessionária responsável pelo trecho, ninguém se feriu. TRE Minas marca para o dia 24 de junho as eleições suplementares para prefeito e vice de Santa Luzia, cidade da Grande BH, que deverão assumir até 13 de julho. A chapa eleita em 2016, liderada pela prefeita Roseli Pimentel, teve o registro cassado em 5 processos, mas ela e o vice renunciaram aos mandatos. O presidente da Câmara de Vereadores assumiu interinamente. O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, cancelou 15 decolagens e 15 pousos nesta terça-feira. O aeroporto está com os níveis de combustíveis no mínimo, segundo a BH Airport, concessionária responsável pelo terminal. Já o aeroporto da Pampulha teve 4 voos cancelados.
O abastecimento de querosene no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte já está sendo normalizado. E agora uma correção, o ônibus metropolitano foi incendiado no bairro Belvedere, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. O vereador Wellington Magalhães, do PSDC, ex-presidente da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, conseguiu hoje liberação para cumprir a prisão preventiva em casa e vai deixar a penitenciária Nelson Gria, onde ficou detido por 35 dias. O parlamentar é suspeito de liderar uma organização criminosa que fraudou licitações de publicidade da Câmara no valor de 30 milhões de reais. Ele terá ainda que usar tornozeleira eletrônica e entregar passaporte. A decisão do Tribunal de Justiça em Minas foi estendida a Marcos Vinícius Ribeiro, Rodrigo Dutra de Oliveira, Cristiane de Castro Melo, Cabral Ribeiro, Frederico Ribeiro Guedes e ainda a Paulo Vitor Damasceno Ribeiro. E veja no próximo bloco, você já passeou pelo Rio São Francisco, o maior rio exclusivamente brasileiro e que nasce aqui em Minas? O Malas Prontas te leva para ouvir histórias de pescador. Hora de fazermos um passeio por Minas. O Rio São Francisco é um patrimônio natural do nosso estado, já que a sua nascente está na região centro-oeste, na Serra da Canastra. E hoje, nossa série Malas Prontas visita uma das cidades que está às margens do rio. Atachua é diversão des. Aber Spitzname ist Galinha Tonta. My nickname is Galinha Tonta. A história do Edivalson é famosa em São Francisco, no norte do estado. Ele jura que aprendeu a falar japonês, alemão e inglês sonhando quando era criança. Palavra de pescador. É verdadeiro mesmo. Porque, gente, se minha mãe tivesse aí hoje, ela ia confirmar. Quem nasce na beira do rio tem sempre um caos para contar e o Venceslau não é diferente. Ele pesca desde menino e já passou por poucas e boas nessas águas. De primeiro você saía só com sal e a farinha era a comida do pescador, né? Hoje se você for e não levar alguma coisa, tem dia que você passa fome e não pega. A bacia do Rio São Francisco é tão grande que equivale ao tamanho do território da França. Ao longo dos 3.000 quilômetros de extensão, encontramos muitas histórias e causos. Apesar das águas do Velho Chico já não serem mais as mesmas, elas são fonte de renda para muitas famílias das comunidades ribeirinhas. No município de São Francisco, os pescadores calculam que o rio tenha baixado cerca de 8 metros nos últimos anos. Mas eles afirmam que ainda há muitas espécies de peixes e com sabor incomparável. Porque tem peixe que se faz de criatório, cria em barragem, então porque a água é parada, o gosto do peixe é diferente. O rio São Francisco corre livre, o sabor do peixe é completamente diferente. São Francisco é terra de gente habilidosa e de verdadeiros artistas, como o Zinho. As carrancas que ele aprendeu a esculpir sozinho já ajudaram muito o pescador a espantar os maus espíritos. Hoje, são objetos de decoração vendidos numa lojinha no centro da cidade. O pessoal pegou a crença de também trazer para dentro de casa para espantar os maus espíritos também, né? A inveja, o mal olhado. E assim usa até hoje como se fosse um talismã de defesa, né? O patrimônio cultural do lugar é rico e cheio de tradições. Uma delas é a fabricação de violas, violões e todo tipo de instrumento para folia, manifestação religiosa que é popular na cidade. É um trabalho que vem assim, reforçando a identidade da cultura regional, das folias de reis, né? A gente trabalha a estética, a viola assim, melhorada, né? Técnicas melhoradas para qualquer trabalho, para shows. No entanto, a gente esforça para ela ter a aparência, a estética da viola antiga, da violinha curraleira, antiga viola de folia mesmo, né? As margens do Velho Chico são cercadas por belas paisagens e pelas memórias da população. Lembranças capturadas pelas lentes do fotógrafo Jefferson. De bicicleta, com a câmera sempre preparada, ele registra cada detalhe e ajuda a contar a história da cidade. Mostrar as riquezas da minha cidade e também da minha região, seja do ponto turístico, seja também da cultura regional como um todo, como os tipos característicos, as nossas tradições folclóricas também e a arquitetura em geral.
Nos últimos dias, o que temos visto pelas ruas da cidade é empresário vendendo combustível a preço exorbitante, é consumidor furando tanque para roubar gasolina, é motorista furando fila. O comportamento dos brasileiros em tempos de crise é o tema de Paulo Navarro. Olá, reflexão que não ficou paralisada nas estradas da internet. A pessoa vende gasolina a R$ 6,00 o litro. No Ceasa, o saco de batata de 75 sai por 500 pratas. Alface, R$ 6,58. E, no fim, o político é que é corrupto. Parabéns, Brasil, pela união. No último furacão nos Estados Unidos, faltou tudo, menos união. O comércio em geral vendia produtos e serviços a preço de custo para ajudar a população. Aqui, lamentável. O problema do Brasil é mesmo o brasileiro. Em 2005, o saudoso escritor João Ubaldo Ribeiro já declarava à revista Veja: somos um país corrupto. Ricos e pobres brasileiros são igualmente desonestos. Vivemos num ambiente de lassitude moral que se estende a todas as camadas da sociedade. É o jeitinho, o levar vantagem. Esse negócio de dizer que as elites são corruptas, mas o povo é honesto, é conversa fiada. Com exceções, somos um povo de desonestos de maneira em geral, ou pelo menos um comportamento pouco recomendável. Daí os políticos que temos, com exceções raras. E você vai ver a seguir: greve dos caminhoneiros gera desabastecimento nas centrais de alimentos, supermercados e nas feiras. A falta de combustíveis gera o desabastecimento nas centrais de alimentos e, por consequência, nos supermercados, feiras, mercados centrais e, claro, na mesa do consumidor. Na visão otimista, segundo a Associação Brasileira de Supermercados, a situação irá levar pelo menos 10 dias para se normalizar. Centenas de lojas fechadas e de carrinhos de carga parados. Falta mercadoria na maior central de abastecimento de Minas para vender e para comprar. Os 1.200 caminhões que circulam por aqui diariamente não conseguem chegar ou sair por causa da greve. A central de abastecimento de Minas tem ficado praticamente vazia nos últimos dias. O movimento chega a 70 mil pessoas por dia. Difícil acreditar que por aqui quase 600 empresas estão instaladas. Os produtos vendidos na Ceasa são essenciais para abastecer supermercados, sacolões e restaurantes no estado. Esta loja não funciona desde ontem. Aqui o desabastecimento é total. As 5 câmeras frigoríficas estão completamente vazias. Normalmente, elas ficam com 3.500 caixas de banana. Sem mercadoria, sem trabalho. Os 23 funcionários estão em casa de braços cruzados. Os prejuízos do seu Márcio já chegam a mais de R$100 mil. Vão ser necessários pelo menos 10 dias para regularizar a situação quando os caminhões começarem a chegar. Normalização financeira da empresa, no mínimo 3 meses, porque nós vamos ter os compromissos a ser pagos sem ter que ter havido faturamento. Os clientes que nos compram estão começando a atrasar os pagamentos porque eles também não estão movimentando. Ou seja, virou uma bola de neve. Essas imagens de celular mostram dezenas de caixas de mamão que deveriam chegar à Ceasa, sendo distribuídas por caminhoneiros antes que o produto perca. Este outro caminhão teve o para-brisa apedrejado porque o motorista tentou passar no bloqueio. Os empresários querem ajuda da polícia para escoltar os caminhões e normalizar o abastecimento. Faltar produto na mesa do consumidor. Já temos aí clientes, aí, supermercadistas, já está faltando leite, está faltando algumas marcas de arroz, fermento fresco, batata, ovo. A despesa continua. Semana passada foi péssimo e essa semana está zero, ninguém está faturando nada. Desde quarta-feira não chega nada na loja do Henrique. O empresário nem consegue calcular o tamanho do prejuízo. Na hora que for liberadas as estradas, eu acho que a gente vai passar um momento conturbado, dos caminhões chegando, as mercadorias num grau de maturação avançado. Então, eu imagino que para normalizar tudo 100% em torno de 2 semanas. Quem também sofre as consequências é o consumidor. Nesta rede de supermercado na capital mineira, já faltam alguns hortifruti granjeiros. O que chega é caro e de baixa qualidade. Um pente de ovos aqui custa quase R$18. O produtor que tem, ele vende no preço que ele quiser, não tem concorrência. Né? Infelizmente, a gente tem que repassar para o consumidor. O tomate está R$14, a batata está R$9. Eu acho um abuso, viu? Desrespeito, né, conosco.
Não dá para comprar não, minha filha, o dia não dá não. Quem salariado, aposentado, com salário, não dá não. É isso aí, ainda vamos precisar de muita paciência, né? Nosso jornal está chegando ao fim. Para rever todo o conteúdo, você pode acessar youtube.com/TV Band Minas. Nós ficamos por aqui, obrigada pela sua audiência hoje, mas amanhã a gente se encontra de novo. Boa noite e até lá.